Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse é o estudo de número 2 do capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Na semana passada, nós analisávamos os conceitos referentes às passagens evangélicas que trataram dos falsos cristos, dos falsos profetas, pelas palavras do próprio Jesus, que alertou a humanidade do surgimento desses espíritos, desses indivíduos que falseariam a mensagem divina para receber benefícios, para elevar a si próprios aos olhos do mundo. Então nós vimos que uma maneira de se reconhecer a boa árvore é pelos frutos que ela dá. Então foram trabalhados os conceitos para que nós pudéssemos reconhecer os verdadeiros profetas, os verdadeiros cristos, que na verdade na Terra nós somente conhecemos um, que é Jesus Cristo, né? Que pelo Espiritismo muitos espíritos se passariam por entidades nobres. E esse capítulo traz as melhores técnicas, as estratégias eficazes para se identificar um falso profeta. Primeiro, reconhecer-se pelos frutos que dá, a sua missão espiritual, que nunca é de engrandecimento próprio, o alerta do Cristo de que os falsos profetas fariam prodígios, e aí foi explicada a diferença de milagre para prodígios, de que isso não configura algo além da ciência, fora dos elementos da natureza, e sim uma manipulação de uma tecnologia ou de uma sabedoria que ainda não alcançamos, mas que na verdade não há uma atitude, não há uma realização de algo que vá ao encontro da lei divina. Então, esses prodígios que podem ser realizados pela tecnologia, pelo avanço da ciência, mas também pelo magnetismo, são estratégias que as trevas podem se utilizar para se passarem por profetas, por cristos, mas que na verdade trata-se de uma enganação, como o próprio Cristo alertou. Passamos então a analisar os conceitos de Kardec sobre os espíritos que se comunicam pelos médiuns, para que não acreditemos em todos eles. Analisemos a sua mensagem, analisemos o conteúdo dessa mensagem para verificarmos se se trata de um espírito nobre ou de um espírito rasteiro, um espírito inferior. E hoje vamos iniciar a análise das instruções dos espíritos, ou seja, depois de passar pela análise de todos esses conceitos por Kardec, comentando as passagens evangélicas, nós vamos iniciar as orientações dos próprios espíritos, nas comunicações recebidas por uma diversidade de médiuns sobre esse tema. A primeira mensagem, então, é intitulada Os Falsos Profetas, e veremos ao final que espírito assina essa mensagem. Ele diz: se vos disserem o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Vejam que o alerta é o mesmo que Cristo deu. E aqui ele vai além, dizendo que seriam muitos, que serão muitos. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo: conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis: nada que seja puro pode provir de fonte má. Então esse espírito ressalta o ensinamento do próprio Cristo para reconhecermos
o profeta verdadeiro, o espírito que de fato está vinculado com a divindade. Pelos frutos poderemos reconhecê-lo, já que uma árvore má não consegue dar bons frutos. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresentam os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. É por isso que comentávamos aqui sobre as principais acusações que fazem ao Espiritismo, dizendo que toda mensagem recebida pelos Espíritos trata-se de uma enganação do diabo. Ora, basta analisarmos o conteúdo das mensagens para verificar que é impossível que, ainda que o diabo existisse nessa figura maligna que se contrapõe ao poder divino, ele não poderia pregar sobre a caridade, sobre a indulgência, o perdão das ofensas, o louvor que devemos ao Cristo Jesus, porque ele entraria em contradição, já que muitos dos espíritos comunicantes, pelos médiuns espíritas, convertem pessoas ruins, convertem pessoas viciadas. Então, como Kardec muito bem explica em diversos capítulos das suas obras diversas e nas revistas espíritas, se o demônio de fato estivesse fingindo ser um espírito de luz para nos enganar, ele estaria fazendo um péssimo trabalho, porque todas as mensagens recebidas por espíritos de luz nos conduzem à elevação espiritual, à moralidade, ao perdão, enfim, ao exercício do amor divino ensinado pelo Cristo. Então, essa entidade ressalta o ensinamento de Kardec para que analisemos as mensagens espíritas. Vejamos o conteúdo, o núcleo da mensagem recebida, porque todos que estiverem imbuídos de uma missão divina demonstrarão por suas virtudes e, além das palavras, os seus atos. Os atos, portanto, configurando aí os frutos bons que uma árvore boa dá, demonstram e comprovam a elevação de um espírito. Desconfiai, porém, das palavras melífluas, desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Olha que parágrafo interessante, porque repete o ensinamento de Jesus no Monte das Oliveiras, no Sermão da Montanha, porque ao ensinar à população o Pai Nosso, a prece dirigida ao nosso Pai, a Deus, ele fala dos fariseus, que querem o aplauso dos mundos, que fazem questão de orar em voz alta nas praças públicas, nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Jesus então irá dizer, como eu já repeti várias vezes aqui: em verdade vos digo, já receberam o seu galardão, já receberam as suas premiações, as suas recompensas na terra, portanto não receberiam nada nos céus. Esse Espírito então ressalta, relembra esse ensinamento do Cristo, falando dos fariseus que oram nas praças públicas, buscando os aplausos dos homens. Desconfiemos, portanto, dos espíritos, não só desencarnados, mas encarnados também, os líderes religiosos, que buscam nos convencer pelas palavras de que são enviados de Deus, mas que, na verdade, demonstram querer reconhecimento da sociedade, poder, querem enriquecer à custa dos fiéis, querem ser vangloriados
colocados num pedestal e ser adorados. Desconfiemos, portanto, desses que querem os aplausos do mundo. Também daqueles que querem monopolizar a verdade, como a Igreja fez por tantos séculos, separando o ensinamento divino numa linguagem difícil, numa língua morta, que é o latim, para que a população ignorante e desconhecedora do intelectualismo e da instrução não pudesse acessar o ensinamento divino e, portanto, ficarem afastados da verdade. Já falei aqui que uma das missões do Espiritismo é vulgarizar, no sentido de tornar comum o ensino e a verdade única emanada de Deus, ensinando a todos de forma gratuita, numa linguagem simples, fácil de entender, e decodificando os ensinamentos do Cristo nas parábolas em que a linguagem figurada se fazia presente pela ignorância do povo na época, mas que hoje já podemos compreender através das explicações racionais de Kardec e também pelo próprio avanço científico e social da sociedade. Esse espírito prossegue dizendo: não, o Cristo não está entre esses, porquanto os que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Vejam como é fácil identificar alguém que faz parte da senda do Cristo, alguém que compõe a equipe do Cristo Jesus para a regeneração do planeta. São brandos, são humildes de coração, não querem aplausos, não querem figurar nas praças públicas, nos programas televisivos, nos canais do YouTube, nos seminários e congressos. Não, são simples, são pessoas que servem sempre, trabalham e se diminuem para que o Cristo cresça. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição e pervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. Ele repete então: aqueles que de fato vão conduzir a humanidade à salvação são sempre brandos, modestos, simples, humildes. Não querem as túnicas douradas, não querem os pedestais, os tronos de ouro, não querem ser considerados representantes de uma religião qualquer. Querem apenas servir e dar bons frutos. De tudo que revele um átomo de orgulho, fugir como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo em que toca. Olha que linguagem forte. O que ele está nos dizendo? Se percebermos orgulho em alguém que é líder religioso, em alguém que se diz profeta, enviado de Deus, fuja dele, como se estivesse fugindo da lepra, de uma moléstia altamente contagiosa. Porque esse orgulho vai corromper todo o trabalho que eventualmente a pessoa se dedique para a libertação espiritual. Lembrai-vos de que cada criatura traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho da sua grandeza ou da sua inferioridade. Novamente ele ressalta: para reconhecer o profeta verdadeiro, enviado de Deus, o servidor do Cristo, analise a sua conduta, dentro de casa, no trabalho, no trânsito, quando recebe uma ofensa, quando está perante um desafio na vida que lhe deixa sem dinheiro, em crise financeira, como esse espírito reage? Analise a sua conduta e aí poderá verificar se se trata verdadeiramente de um profeta ou de um falso profeta. Ide, portanto, meus filhos bem-amados, caminhai sem tergiversações, sem pensamentos ocultos, na rota bendita que tomastes,
Ide sempre, sem temor. Afastai cuidadosamente tudo que vos possa entravar a marcha para o objetivo eterno. Então notem que depois de fazer os alertas necessários para identificarmos os falsos profetas, ele nos dá uma mensagem de ânimo, uma mensagem para que não desistamos. Não deixemos os pensamentos ocultos desviar a nossa rota. Não temamos o futuro, as guerras, as perseguições. Afastemos tudo que atrasa a nossa marcha. Se identificamos um vício em nós, afastemos a causa desse vício. Tudo o que possa entravar a nossa marcha. Viajores, só por pouco tempo mais estareis nas trevas e nas dores da provação, se abrirdes o vosso coração a essa suave doutrina que vos vem revelar as leis eternas e satisfazer a todas as aspirações de vossa alma acerca do desconhecido. Então vejam que ele agora exalta o Espiritismo e nos diz: se você quer sair da expiação, da provação, se você quer parar de sofrer, abra o seu coração a essa doutrina suave, que explica as leis divinas, que nos faz ter acesso ao desconhecido, traduzindo as leis eternas numa linguagem acessível e plenamente compreensível para todos. Já podeis dar corpo a esses silfos ligeiros que vedes passar nos vossos sonhos, e que efêmeros apenas vos encantavam o espírito, sem coisa alguma dizerem ao vosso coração. Então olha que bonita a linguagem poética para explicar que o Espiritismo vem traduzir os contos, os ensinos que antes pareciam maravilhosos, sobrenaturais. O Espiritismo vem nos mostrar o que antes nos parecia distantes, incompreensível, como algo plenamente acessível e lógico. E esse encanto, portanto, do Espírito continuará existindo, mas agora o encanto será racional. Nós finalmente compreenderemos a lei divina. Agora, meus amados, a morte desapareceu, dando lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do novo encontro e da reunião. Olha que bonito, o anjo da reunião, o anjo da fraternidade, a união dos povos. Essa caminhada coletiva, ainda que tenhamos uma minoria que deseja e pratica o mal, a maioria se reunirá para marchar na direção do Criador. A morte, portanto, desapareceu com o Espiritismo. Não passa nada mais do que uma ideia de transição, uma passagem desta para outra dimensão, em que o espírito imortal prossegue vivendo, aprendendo, expiando quando necessário, mas principalmente evoluindo. Agora, vós que bem desempenhado haveis a tarefa que o Criador confia às suas criaturas, nada mais tendes de temer da sua justiça, pois Ele é Pai, e perdoa sempre aos filhos transviados que clamam por misericórdia. Que bonito, hein? Com o Espiritismo a gente compreende esse Deus misericordioso, justo, Pai amoroso, que estende as mãos aos filhos caídos, mergulhados no erro e no vício, que arrependidos clamam por misericórdia. E esse ponto é importante, porque nos estudos que fazemos aqui das obras de André Luiz, é demonstrado pelos inúmeros instrutores desse espírito que o resgate somente vem ao espírito arrependido. Portanto, quando essa entidade diz que Deus recupera os filhos que clamam por misericórdia, ele deixa bem claro que somente os espíritos arrependidos, que já estão na condição de clamar por perdão, clamar por misericórdia, é que receberão esse auxílio. E não porque Deus é orgulhoso, é exigente, é egoísta, que só salva aqueles
que se ajoelham diante dele numa forma de subjugação. Não é isso. É porque, se o espírito não se coloca nessa condição de arrependimento, de aceitação da vontade de Deus, ele não pode ser recuperado. Ele não pode ser socorrido. É impossível. Ainda que os espíritos o busquem, ele não os verá, ele não os sentirá e também ele não irá querer ser ajudado. Nós estudamos isso em várias obras, estamos estudando na mais recente obra iniciada no canal de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, mostrando também nos próximos capítulos, essa necessidade de arrependimento para o resgate. Então, o Espiritismo vem demonstrar essa realidade. Continuai, portanto, avançai incessantemente, seja a vossa divisa a do progresso contínuo em todas as coisas, até que finalmente chegueis ao termo feliz da jornada, onde vos esperam todos os que vos precederam. O final do parágrafo, portanto, nos demonstra o objetivo final de todos nós: chegar ao término feliz da jornada. Felicidade que não é deste mundo, que não conseguimos ainda sentir, mas que um dia abraçaremos de todo o nosso coração, porque estaremos libertos dos vícios que nos prendem à matéria, que nos prendem a uma vida de expiação e sofrimento. Esse é o objetivo: avançar incessantemente, abraçando as divisas do progresso contínuo. Progresso contínuo é sem cessar, sem parar, até que atinjamos a felicidade. Essa bela mensagem foi ditada pelo espírito que assinou como Luiz, Bordeaux, 1861. Vejamos a próxima mensagem, intitulada Caracteres do Verdadeiro Profeta. Sigamos entendendo como reconhecer o verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas, diz essa entidade. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Olha que profecia importante. Essa entidade está dizendo: como o mundo está passando por uma transição, por uma transformação da humanidade, surgirão inúmeros falsos messias e reformadores. Aqueles que vão objetivar a transformação da sociedade por meio de sistemas falaciosos, mentirosos, violentos. Quantos se arvoram na regeneração da humanidade, dizendo que para tanto é necessário assassinar multidões, eliminar os inimigos, purificar o mundo pelo fogo da dor. Quantos pregaram e pregam isso? Não estamos vendo isso ocorrer agora no conflito entre Israel e Palestina, pelo terrorismo do Hamas? É só verificar as mensagens gravadas e disponibilizadas por eles, que acreditam que o reino de Alá será instalado na terra após a purificação dos infiéis. E essa purificação é a morte, é a subjugação. Então vejam os falsos messias e reformadores que pretendem regenerar a sociedade para que um mundo melhor venha, porém por meio de um sistema maligno, de um sistema opressor e violento, que violenta consciências, que violenta fisicamente as pessoas que não aceitam esse sistema. Então vejam a atualidade dessa mensagem. Como reconhecer um verdadeiro profeta? Será que o verdadeiro profeta será esse líder religioso que prega a morte dos infiéis? Será o líder religioso que diz:
Fora da minha igreja não há salvação. Como reconhecer então o verdadeiro profeta? No momento de transição da humanidade, é essencial saber identificar as características desses profetas, desses enviados de Deus, para que não sejamos enganados, para que não abracemos uma doutrina falsa que nos arrastará para a queda moral. Não somente os religiosos, as doutrinas marxistas, as doutrinas que pregam a morte de Deus, o abraçar da imoralidade, tudo posso, nada me é proibido, essas doutrinas falaciosas e perigosas, que pretendem acabar com instituições moralmente reconhecidas na elevação dos espíritos, como família, moralidade, ordem na sociedade. Então, muito cuidado com os falsos profetas, sejam eles professores de universidades, sejam eles líderes religiosos. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Olha que interessante, ele nos dá uma tarefa: desmascarar os falsos profetas, mostrando que os seus discursos não coadunam com a moralidade do Cristo, com a bondade de Deus. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então vejam que essa entidade vai demonstrar o que nós precisamos procurar para reconhecer o falso profeta. Ele diz: somente a um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Então, olha a lógica desse espírito. Se Deus é o senhor desse exército, ele vai nomear um general para poder dirigir as tropas. A quem será que Deus concede o generalato, né? Essa confiança, esse cargo elevado para dirigir um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Então, se aqui na terra o alto comando das Forças Armadas somente nomeia, confia postos do generalato para pessoas de confiança, será que Deus também não age assim? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Olha a lógica desse argumento. Pensemos na missão do Cristo. Deus confiou a Jesus a missão de despertar a humanidade. Uma humanidade que estava entregue ao vício, à imoralidade de Roma, que não se preocupava com a filosofia de Sócrates, dos gregos, e sim apenas com o materialismo e o gozo na satisfação das vontades do corpo. Vem então Cristo com uma missão dada por Deus. E se nós seguirmos esse raciocínio que lemos agora, Deus só dá grandes missões para quem é capaz de as cumprir. Será que um homem comum conseguiria cumprir a missão de Jesus? Será que um homem comum aceitaria ser preso, crucificado? Aceitaria nascer numa manjedoura junto a animais? Ou iria desejar o contato e a convivência com os poderosos da terra? Então, pensando na missão do Cristo, a gente já vê que esse argumento é real. Deus só confia grandes missões a espíritos capazes de cumprir. Porque um homem comum, um homem cheio de viciações e fraquezas, não conseguiria carregar o madeiro como Jesus o fez. Muito menos praticar as curas necessárias para convencer o povo. Em todas as coisas,
O mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Olha que argumento racional e lógico. O mestre sempre sabe mais que o discípulo. Logo, Deus, quando confia uma tarefa a um discípulo, ele sabe mais do que ele. Portanto, tenha certeza de que ele cumprirá essa tarefa. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. E aí está o segredo para identificar o falso profeta. Por quê? O falso profeta, ele vai se colocar nessa posição. Ele vai se considerar superior em inteligência e moralidade. E aí ele vai cair no maior erro que todos eles caem, na soberba, na vaidade, no orgulho. Por quê? Diante da sua alta moralidade e intelectualidade, ele vai querer que as pessoas dobrem os joelhos, que as pessoas reconheçam a sua grandeza e aceitem ser subjugadas por ele. É assim que os falsos profetas se revelam. Eles exigirão a adoração, a obediência cega, e não buscarão a modéstia, a simplicidade, o convencimento pelo exemplo. Em nenhum momento Jesus violentou consciências, exigiu obediência. Ele convenceu sempre pelo exemplo. Eu sempre comento uma passagem que as pessoas geralmente não se atentam. Quando Jesus lava os pés dos seus discípulos, no momento em que eles discutem quem seria o maior discípulo ao lado do Cristo quando o reino de Deus fosse implementado na terra. Quem estaria à sua direita? Quem estaria à sua esquerda? Quem seria o maior deles? Jesus, então, dá o exemplo. Silenciosamente, pega uma bacia d'água e um perfume e lava os pés dos seus discípulos, causando uma surpresa, uma comoção enorme, porque esse ato era considerado dos mais simples, dos mais inferiores, se assim podemos falar, em relação à obediência. Os escravos lavavam os pés dos seus senhores. O Cristo, então, no ápice da sua moralidade e intelectualidade, se colocou numa posição da mais humilde possível. Um falso profeta jamais faria isso. Essa entidade continua, por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências. Visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Então vejam que o histórico do espírito é o que determina a sua missão. Imaginem as experiências que Jesus passou para chegar no nível de Cristo, Salvador, governador de um planeta inteiro. O espírito da mais alta estirpe moral e intelectual que nós conhecemos. As suas existências anteriores, onde será que foram exercidas, vividas? Que tipo de situações o Cristo demonstrou a sua fé, a sua confiança no Pai para merecer essa missão grandiosa, hein? Porque se Deus confia uma tarefa grandiosa a alguém que não é superior ao meio, as suas ações são nulas. É como eu disse, que homem comum conseguiria receber as ofensas, as agressões, o madeiro infamante pregado à cruz e ainda assim pedir ao Pai que perdoasse aqueles que não sabiam o que faziam? Demonstra-se então a grandeza do Cristo. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus
tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então é fácil identificar o falso profeta. Ele não vai ter essas virtudes, ele não vai ter essa grandeza. Basta conviver com o falso profeta para constatar a sua inferioridade e que é impossível ele ter recebido uma missão espiritual grandiosa se ele é tão imperfeito. A influência moralizadora das obras demonstrará a sua missão. Tirai também esta outra consequência: se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião de baixo estofo, ou seja, um enganador, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Olha só. Então, primeira forma de identificar, analisar a conduta, as virtudes, a humildade, a simplicidade do profeta, que se diz profeta. Segunda possibilidade, verificar se as suas virtudes, o seu caráter, a sua inteligência são compatíveis com a missão que ele diz ser portador. Então, se o indivíduo vem e fala: eu sou o Filho de Deus, eu vim com a missão de regenerar a terra inteira. Opa, é uma missão grandiosa, é uma missão elevadíssima. Para ter essa missão, ele precisa ser um anjo, não é? Então, analise a virtude desse indivíduo, seu caráter, sua inteligência. Ele sabe responder questões profundas? Ele sabe responder questões de física quântica, questões da origem da vida, da grandiosidade do Pai? Quando ele fala, as pessoas ficam fascinadas com a inteligência, com a grandiosidade moral, então é um indício de que ele pode sim ter uma missão. Agora, se a sua conduta revela ignorância, fraqueza moral, viciações, pode correr como se corre de uma moléstia incurável, como ele disse na outra mensagem, né? Outro espírito, Luiz, disse: fuja desse indivíduo, porque ele vai tentar te enganar, te ludibriar, por se tratar de um falso profeta. Mais uma consideração: os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Então eu adiantei essa característica, né? Em sua maior parte, eles ignoram-se a si mesmos, eles não querem grandeza, eles não querem ser reconhecidos como missionários. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. É fácil entender essa parte. Como? Lendo sobre a vida de Sócrates. Sócrates era exatamente assim. Não se colocava como o mais sábio. Não se colocava como alguém diferenciado. Desempenhava sua missão de instruir a sociedade grega, ateniense, e não se colocava como um profeta, mas todos sabiam da sua grandeza moral. Então, esses espíritos ignoram-se a si mesmos. Preferem que outros se elevem do que eles próprios, no gosto da população, na aceitação da sociedade. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, outra característica muito importante: se a pessoa já chegou dizendo ser enviado,
pode desconfiar. Se a pessoa já chegou dizendo, eu sou profeta, eu sou enviado de Deus, pode desconfiar. Porque o verdadeiro profeta não revelará que é de fato um missionário. Ele será reconhecido. As pessoas perceberão. Esse cara é diferenciado. Essa pessoa não é comum. O primeiro, ou seja, o verdadeiro profeta, é humilde, modesto. O segundo, ou seja, o falso profeta, é orgulhoso, cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendazes, ou seja, os enganadores, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. É aquela preocupação de convencer. Se a pessoa tem uma preocupação de ser aceita, por favor, acredite em mim. Por favor, aceite que eu sou o profeta. Ele não é um verdadeiro profeta. Pessoa que teme que as pessoas não vão lhe dar crédito, ela não é missionária. O missionário não se importa se as pessoas perceberão ou não, reconhecerão ou não. Ele cumpre sua missão e ponto final. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Eu acho que eu nem preciso dar um exemplo prático que nós temos aqui no Brasil, né? De um indivíduo que diz ser o próprio Cristo. E como disse essa entidade, muitos anos antes desse indivíduo nascer aqui no Brasil, eu nem sei se ele nasceu no Brasil, mas antes dele nascer, esse espírito já está dizendo: pessoas crédulas acreditam nas torpezas desses indivíduos, desses falsos profetas. É vergonhoso ver que pessoas que se dizem o próprio Cristo ou apóstolos de Jesus recebam seguidores, tenham apóstolos aqui na Terra. Entretanto, uma ponderação bem simples seria bastante a abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse o que for absurdo que houvesse degenerado. Então ele está dizendo, é fácil reconhecer o falso profeta, porque se o indivíduo for realmente o Cristo, ele terá toda a virtude e poder que nós reconhecemos no Messias. Senão, ele degenerou, o que é um absurdo imaginar que Jesus possa degenerar, ou seja, retroagir na sua evolução. Impossível, ninguém retroage. Então, é fácil identificar. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus, se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Então, se alguém diz ser o Cristo, comete um ato qualquer, que demonstre a sua inferioridade, você já pode descartar com toda a certeza. Não precisa ter dúvida alguma que se trata de um enganador, de uma pessoa às vezes doente, com problemas mesmo, de psicopatia, problemas de alienação mental. Às vezes não é um enganador, às vezes ele mesmo, obsidiado, acredita, né? Mas basta analisar uma conduta que demonstre que se trata de um homem comum. Porque se essa conduta demonstrar que esse indivíduo não tem uma das virtudes do Cristo, já podemos identificar com toda certeza que não se trata dele. Essa a questão. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como sendo Cristo? É simples. Basta fazer essa pergunta. Essa pessoa que está dizendo ser o Cristo, possui todas as virtudes do Cristo? Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos,
e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo: a humildade, a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha. Então, ao mesmo tempo que o indivíduo não tem as principais virtudes, caridade, humildade, ele vai ter as que o Cristo não tinha: cupidez, orgulho. Quer fazer uma pergunta que derruba qualquer falso profeta? Uma pergunta não, uma colocação, né? Diga a ele: eu não acredito que você é o profeta. O falso profeta vai ficar com raiva na hora. Ele vai se irritar. Só esse fato dele se irritar por você dizer você é um falso profeta já demonstra que ele realmente é um falso profeta. Porque o profeta verdadeiro não vai se irritar com isso, né? É muito simples de enxergar. Qualquer qualidade, na verdade qualquer defeito que o indivíduo possua e que nós não identificamos no Cristo, já demonstra que se trata de um falso Cristo, um falso profeta. Notai ao demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos São João ou São Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Então vejam que desde aquela época, que nós vamos ver o ano no final, provavelmente 1862, por ali, já haviam inúmeras pessoas que se diziam ser o Cristo ou seus discípulos, o que é impossível que todos de fato sejam. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Então vejam que no final da mensagem, novamente o alerta é feito. No momento de transição planetária, de transformação moral da sociedade, surgirão muitos falsos profetas. Desconfiai deles. Uma época de renovação traz essa característica de pessoas falseando a mensagem divina. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Então o Espírito ainda profetiza ao final, demonstrando que o destino desses espíritos que querem ser adorados na terra, falseando uma condição que não possuem, sofrerão muito no além. Mensagem ditada por Erasto em Paris, 1862, época em que já haviam inúmeros falsos profetas. Agora, no finalzinho do estudo de hoje, mais uns 5 minutos, vamos entrar na mensagem intitulada Os Falsos Profetas da Erraticidade. Olha que interessante. Depois de trazer as características dos falsos profetas encarnados, agora nós veremos uma mensagem dos falsos profetas no mundo espiritual, que estão na erraticidade, ou seja, naquele período entre as reencarnações. Diz a entidade: os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, há-os também, e em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Olha que importante essa mensagem. Primeira informação essencial: tem muito mais falsos profetas no mundo espiritual do que encarnados. Em muito maior número, disse essa entidade. São espíritos orgulhosos que primeiro enganam os médiuns e, na espiritualidade, revelam uma falsa apresentação de amor e caridade, mas que, na verdade, fomentam desunião, retardam a obra de progresso da sociedade. Quantos espíritos
são assim? E quantos médiuns caem na falácia de espíritos enganadores? Nós temos inúmeros exemplos de médiuns que não vigiam, que não oram, que aceitam as mensagens espirituais porque se envaidecem. O espírito começa a elogiar o médium se envaidece, acha que está recebendo uma missão espiritual de um espírito de luz, quando na verdade trata-se de um falso profeta. Tanto o médium quanto o próprio espírito. Às vezes os dois são falsos profetas. Esses espíritos, então, geralmente muito intelectualizados, conseguem dominar as consciências frágeis, as consciências que aceitam o maravilhoso como verdadeiro. Foi o erro primordial de Swedenborg, precursor de Allan Kardec, anterior, portanto, a ele, que tinha vindo com a missão de codificar o Espiritismo também. Mas falhou por quê? Porque Swedenborg entendeu que toda mensagem espiritual era de um espírito de luz. Era uma mensagem que devia ser seguida. E aí ele acabou fascinando-se por espíritos que não revelavam grandeza moral. Kardec, portanto, veio trazer a escala espírita essencial, demonstrando os inúmeros níveis que os espíritos se apresentam de acordo com a sua moralidade. Não é de acordo com seus títulos na terra, não é de acordo com as profissões que exerceram quando estavam encarnados, simplesmente pela moralidade, pelas virtudes que possuem ou pelos defeitos, são classificados no mundo espiritual como seres inferiores, como seres maus, como seres bons, em evolução, todos nós, intermediários, superiores, puros, enfim. Uma classificação que, logicamente, não é totalmente fechada, porque as classes de espíritos são estudadas apenas para que, de forma didática, nós possamos enxergar essa divisão, mas que, na prática, essas variações evolutivas se dão em muito maior número do que aquelas apresentadas por Kardec. Mas essencial o seu ensinamento para mostrar que existem espíritos tão atrasados quanto nós, piores do que nós moralmente. São esses falsos profetas em espírito que convencem os médiuns dos absurdos das suas teorias, das suas doutrinas. Quantos médiuns já caíram e caem até hoje nessas falsas doutrinas de que é preciso arrancar os dentes da boca para não ter ranger de dentes, como eu já ouvi, que é preciso instalar chuveiros no centro espírita para tomar banho fluídico, que é preciso untar as cabeças com óleo de cozinha para que o fluido possa grudar melhor no perispírito. Já ouvi isso tudo. O que eu estou falando aqui é tudo que eu já ouvi, tá? De exemplos reais. Pessoas fascinadas, médiuns fascinados por espíritos zombeteiros, brincalhões, pseudo-sábios, impostores, que brincaram com esses médiuns, com esses centros, que esqueceram de um conselho primordial de Kardec: analisar o conteúdo da mensagem e não aceitar tudo que vem do mundo espiritual. Reflitamos, portanto, nas lições do Evangelho de hoje, que será finalizado na próxima segunda-feira, com as demais mensagens, a continuação dessa última e ainda mais algumas mensagens para demonstrar as características dos falsos profetas, as maneiras de os identificarmos, qual o melhor remédio para que não fiquemos fascinados, enganados por esses espíritos, e a necessária abordagem da conduta, do pensamento e dos ensinamentos desses espíritos para que possamos identificá-los como verdadeiros ou falsos profetas. Se podemos dar um conselho definitivo, é focar no ensino de Jesus. Se estamos em dúvida, fiquemos com o Cristo.
Deixemos que os profetas se revelem por suas atitudes, sem pressa de querer abraçar uma doutrina ou um líder religioso. Fiquemos com o Cristo e somente com Ele, porque à medida que um espírito missionário se apresentar, não importará se ele é missionário ou não, porque nós o identificaremos por sua conduta, por sua missão. E o que importa, no fim das contas, é que abracemos missões de caridade, de harmonia e de elevação espiritual, não importando se estamos seguindo ou não um profeta, importando sim se estamos praticando o que Jesus ensinou nas suas inúmeras lições. Ele sim, como verdadeiro Cristo, missionário, enviado de Deus para libertar as consciências e a humanidade. Agradeço então a todos que nos acompanham e os convido a continuar estudando as obras de André Luiz, especificamente Obreiros da Vida Eterna, além do Evangelho e das demais obras do Pentateuco à medida que avançarmos. Finalizo sempre com uma oração rogando à espiritualidade amiga que continue a nos abençoar, a nos envolver nessa paz, nesse envolvimento, nesse momento de transição planetária, de transformação moral da sociedade, em que é necessário falar do Cristo, salientar as suas lições, os seus exemplos, as suas curas, porque estamos diante de inúmeros falsos profetas, além daqueles que desejam mudar o mundo pela violência, pela guerra, pela coação física e moral, a fim de que as pessoas se convençam das suas doutrinas absurdas, das suas imposições religiosas, do seu fanatismo. Que o Senhor nos proteja desses seres, para que eles, uma vez expurgados para planetas primitivos, possam exercer todo o seu orgulho, sua vaidade e seu fanatismo junto a seres tão primitivos quanto eles, que ainda precisam da força física para se impor e não aceitam ser contrariados, passando então por situações delicadas de sofrimento que impuseram aqui na Terra tantas pessoas e que terão que restituir à consciência divina as suas atitudes infelizes. Que o Senhor nos proteja deles e que nós façamos a nossa parte, sintonizando com esses amigos, com esses verdadeiros emissários de Deus, que nos envolvem a mente e o coração, que nos instruem, que nos apontam o caminho correto para a nossa salvação. Graças damos a Ti, Senhor, que veio em carne dar o exemplo, demonstrando ser o verdadeiro Cristo, o Salvador, o Redentor da humanidade, bastando que nós o sigamos para alcançarmos também essa verdadeira paz e felicidade eternas. Muito obrigado, amigo Jesus, e que a espiritualidade amiga continue a nos abençoar, a nos proteger, a nos envolver, a limpar o ambiente e levar aos corações aflitos e às mentes perturbadas a palavra de nosso Senhor Jesus, para que os libertem e para que eles possam somar as nossas forças nessa caminhada evolutiva que levará à transformação da sociedade num mundo de regeneração. Graças damos, amigo Jesus, hoje e sempre, e que assim seja. Agradeço mais uma vez a todos e os convido para o próximo estudo em nosso canal. Um forte abraço.